Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Ano Exponencial. Quem fala aqui com vocês é Michael Matos e o assunto de hoje é alta produtividade e tecnologia. E olha, se você está perguntando por que saber dessas coisas, é muito simples. Porque se você quiser realmente ter alta performance, a tecnologia pode ser sim o seu maior aliado. E hoje eu vou trazer aqui para vocês os códigos que eu peguei na live Masterclass Mega Empresários, hoje com o Christian Barbosa. Então, quem é Christian Barbosa? Vou falar aqui rapidamente para vocês um pouquinho da biografia do Christian, tá? Ele, então, aos seus 14 anos, fez de tudo, até conseguiu fazer e passar na prova da Microsoft. Ele realmente levou aquele conceito: quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa, não é mesmo? Então, aos 14 anos, ele já tinha aí passado na prova da Microsoft. Aos 16 anos, para vocês terem ideia, ele conseguiu vender seu primeiro projeto e já ter aí faturado R$1 milhão. Na área de tecnologia. Começou logo também a desenvolver problemas de saúde, né, por excesso de trabalho. Ele percebeu logo que precisava mudar, e foi quando ele teve aí a oportunidade de fazer um curso de produtividade. E olha, pessoal, olha o que aconteceu com isso. Ele começou a ver que aquilo era algo novo e que trazia algo... Ele começou a ver que aquilo era algo que trazia excelentes resultados, mas que ninguém ainda estava falando disso aqui no Brasil. Como ele entendia ali de software, ele resolveu criar, então, um software de produtividade. E ele teve bastante resultado com isso, começou a ser bastante reconhecido. Depois de um tempo, ele escreveu também o livro dele, e começou a ter aí que foi, inclusive, sucesso absoluto. Ao ponto que ele tomou a decisão de fazer o quê? Vender a sua empresa de tecnologia e focar exclusivamente em produtividade. E foi mais tarde, né, já tendo bastante resultado, que ele começou também a investir em empresas de tecnologia. Hoje o Christian, ele já tem parceria com os grandes players do mercado de marketing digital. Ele oferece ali suporte de tecnologia para esses grandes players. E você pode estar sabendo aí um pouco mais sobre isso aí através das redes sociais dele, tá? Hoje o que eu quero falar aqui para você é sobre os hacks, é sobre os códigos que vamos conseguir captar e extrair aqui desse mega empresário, tá bom? Percebemos então que ele transformou um problema que ele tinha, que era a falta de produtividade, né, em uma solução. Ele estava de olho que nas oportunidades, na demanda reprimida que havia no mercado sobre alta produtividade. Se hoje você ainda não estudou sobre esse assunto, se você não tem aplicativos que te ajudam a organizar a sua rotina e a ganhar mais tempo, você precisa parar agora mesmo e fazer isso. Sabemos que o nosso maior ativo hoje é o quê? É o nosso tempo. Então, ferramentas que nos ajudam a fazer melhor uso do nosso tempo é essencial. Então, a palavra-chave aqui é planejamento. E então, nos dias de hoje, em meio a tanta informação, a tantas possibilidades, o Christian sugere fazer o seguinte: precisamos ter alguns planejamentos, precisamos saber exatamente, né, para onde estamos indo, ou então nós vamos acabar perdendo o caminho, tá bom? Para esse planejamento, o que ele recomenda, né? Que precisamos ter clareza de 2 pontos muito importantes. O primeiro é como estamos usando o nosso tempo. Você já parou para pensar? Já colocou aí na ponta da caneta aí? Já fez um gráfico aí? Já fez alguma coisa para organizar o seu tempo? Você já parou para pensar aí como você está organizando o seu tempo? Já colocou no papel como começa o seu dia, como termina o seu dia? Você sabe exatamente para onde está indo o seu tempo? Beleza. Segundo ponto, como nossa cabeça está se abrindo para essas novas oportunidades que estão surgindo. Coisas que nós estamos nem conseguindo enxergar dentro da nossa vida.
Então, pessoal, precisamos nos atentar a esses 2 pontos. Como estamos gerenciando nosso tempo e como a nossa cabeça está aberta para as novas possibilidades que estão surgindo. E por falar em coisas que muitas vezes nós não enxergamos ou que às vezes nós ignoramos, o Christian faz um alerta muito importante, que é sobre os riscos globais que podem acontecer. E como nós podemos nos antever para aproveitar e não sofrer tanto aí as consequências. Então, aí saindo um pouco aí do assunto de produtividade, mas indo para um campo muito importante, o Christian, ele quis trazer para nós aqui o quê? 4 pontos aqui que são riscos global, independente de onde você esteja morando hoje, você pode ser impactado aqui por isso. Então, vamos lá. São temas que vão impactar a nossa vida, vão impactar os nossos negócios daqui para frente. E são eles, voltado para a economia, que é o quê? O aumento dos juros, a inflação, os impostos. Isso é uma tendência que vai acontecer e que já está acontecendo em vários países. E aí fica a pergunta, o que você está fazendo em relação a isso? Será que você e seus negócios já estão preparados para isso? Será que a empresa que você trabalha hoje, ela vai suportar essa tendência que pode vir a acontecer? Ou será que você vai fazer parte ou será que você vai fazer parte da estatística de pessoas que serão mandadas embora, das pessoas que ficarão desempregadas devido a juros, inflação, impostos? Número 2, que é o risco sociais. E isso está acontecendo pesado. O aumento da depressão, ansiedade, e você pode estar, inclusive, aí agora, bem tranquilo, e de repente receber uma notícia que um primo, um conhecido, acabou se suicidando porque estava com depressão. E você sequer pôde ajudar, pois nem sequer suspeitava que ele estava com esse problema. Porque essa é uma doença silenciosa que afeta milhares de pessoas, e o efeito da internet, das redes sociais, com aquele excesso de crítica e de comparação, tem aumentado isso de forma muito grande. E isso tem acontecido o tempo todo. E contribui muito para que esse risco aumente ainda mais. Tá bom? E aí, será que você está pronto e preparado para esse risco? Que ele é real, já está acontecendo e a tendência é aumentar muito nos próximos anos. Terceiro ponto que ele nos traz aqui é em relação ao desemprego em massa. Até comentei um pouco, mas ele fala que nos próximos 5 anos, devido então à economia instável, juros elevados, inflação e do quê? Do uso de inteligência artificial, automação, tecnologia, tudo isso vai gerar um nível de desemprego muito crítico. E isso depende mais do que? Também dos governos. Por quê? Porque de acordo com que eles vão liberando as coisas, é que isso vai alavancando. Para vocês terem uma ideia, um exemplo disso é que nos Estados Unidos já está havendo o quê? Uma pressão para segurar a inteligência artificial. Porque eles já entenderam que se a inteligência artificial correr solta, vai ter desemprego em massa. E, pessoal, não vai ter o que fazer com tanta gente desempregada. Estima-se que 30% de desemprego, essa é a estimativa que eles têm, 30% de desemprego. Isso é muito crítico, isso é muito severo, e isso pode acontecer. E todos nós temos que estar nos preparando para esse tipo de causa, né? Que com esse tipo de coisa pode acontecer. E a quarta coisa que ele comentou foi sobre cyberwar, ou seja, guerra digital. Estamos falando aqui de roubo de identidade, estamos falando de deepfakes, ou seja, pessoas se passando por outras pessoas em redes sociais. Você já viu isso? Pois é, isso é uma tendência de aumentar muito. Inclusive, o deepfake é uma coisa que está rolando bastante na internet. Você talvez tenha se deparado com um desses, né? Por exemplo, do ex-presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama. Foi criado um vídeo aí, né, com essa inteligência artificial, justamente para quê? Para chamar a atenção para o crescente problema aí dos vídeos de notícias falsas. E muitas pessoas viram aquele vídeo e acharam que realmente era o ex-presidente Barack Obama falando, né? E na verdade era só
uma inteligência artificial. Tem um outro vídeo também que circulou bastante esses últimos dias, que foi do presidente ucraniano, né, Volodymyr Zelensky, onde fez ali um discurso anunciando a rendição às tropas da Rússia. Agora você imagina o impacto disso daqui para frente. Como que as guerras digitais vão influenciar daqui para frente. Guerra digital entre países. Então, além disso, nós também estamos falando aqui de quê? Falando de guerra digital, nós também estamos falando de robôs. Sim, pessoal, ele falou de uma coisa que muitas pessoas vão falar que é exagero, mas isso já está acontecendo. Pelo nível de tecnologia que nós temos, ele estima que em 3 a 4 décadas poderemos estar, de fato, lutando contra robôs, tipo esses dos filmes que nós assistimos. Vamos chegar num ponto que as pessoas vão ter que lutar contra os robôs para continuar existindo, pois eles estão tomando o nosso lugar em tudo. E se você já foi em algum supermercado aí, você já deve ter visto, né, que o número de caixas estão cada vez diminuindo, estão sendo substituídos por robôs, por automação, inteligência artificial. E daqui para frente, pessoal, cada vez mais isso vai acontecer. Parece que é algo de outro mundo, parece que é ficção científica, mas isso é uma realidade. Os robôs hoje têm uma capacidade de interação que vocês não têm ideia. E somado a isso, temos aí o fator de que as pessoas estão ficando cada vez mais idiotizadas. Pararam de pensar, estão ficando burras dentro desse novo contexto. Hoje, nós não conseguimos mais fazer muitas coisas sem o uso da tecnologia, estamos muito dependentes dela. E por isso, diante de tudo isso, a nossa produtividade também precisa evoluir dentro desses novos desafios que estão havendo. E isso é uma coisa que nós todos temos que começar a pensar. Nós podemos ficar à mercê da tecnologia ou podemos realmente Com isso, o Christian ensina a produtividade 4.0, que é o quê? Número 1, a produtividade tríade do tempo, ou seja, como a gente se prioriza, foca e como melhoramos nosso resultado em cima da nossa rotina. Número 2, as novas habilidades. Hoje precisamos de novas habilidades, como pensar racionalmente. Embora nós ouvimos aí sobre inteligência emocional, que também é importante, hoje com tanta tecnologia e tudo que está acontecendo, se você não tiver uma camada de racionalização e pensamento crítico, você já perdeu, você já saiu fora de contexto. E 3, tecnologia. Chegamos aí ao ponto na humanidade que não tem como pensar em alta performance sem tecnologia. Você pode até acordar aí às 4 horas da manhã, pode tomar aí seu suplemento alimentar, pode fazer aí várias rotinas mirabolantes e ainda assim você vai ser superado por uma pessoa usando tecnologia. Pode ter certeza que essa pessoa ela vai ganhar mais que você, ela vai produzir mais que você e ainda vai fazer o quê? Trabalhar menos que você. Você sempre estará atrás de quem usa a tecnologia. A tecnologia está aí para isso, mas nós precisamos saber usar do jeito certo. E é isso que a maioria das pessoas não sabe fazer. Elas não sabem como utilizar a tecnologia para ganhar mais dinheiro, por exemplo, para ganhar mais tempo, para ser mais eficiente. Então, como desenvolver essa inteligência racional? O que ele explica é o seguinte: nós precisamos pegar a nossa inteligência emocional e colocar uma camada superior em cima dessa emoção toda e em tudo que for fazer em nossa vida. Exemplo, quando você vai comprar um carro, a decisão é emocional ou é racional? Deixa eu te falar, a decisão ela é emocional. Você olha, você quer, você deseja, você fica louco pelo carro. E muitas vezes, sabe o que acontece? Você faz um negócio ruim, paga mais caro. Por quê? Porque as emoções controlaram a sua razão. E aí, posso te garantir que as piores decisões que você tomou foram as decisões emocionais e não as decisões racionais.
Quando você para de pensar sobre o assunto, você toma decisões melhores. Quando você para pensar sobre o assunto, você acaba tomando decisões melhores. E isso vale para a compra de um carro, para uma viagem ou para um relacionamento. E uma dica para racionalizar é estudar sobre o quê? Estoicismo. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Então eu vou explicar aqui bem rapidinho o que é, tá? O estoicismo é uma linha filosófica que fala de objetividade, que te faz entender que o mundo não te deve nada, que você não pode mudar as pessoas, mas pode modificar a forma como você reage às situações. Ou seja, não pode mudar o externo, mas pode segurar o interno e ter uma nova percepção. Inclusive, o Christian, ele fez um vídeo sobre isso. O vídeo tem uma duração de quase 2 horas, tá? Só falando sobre estoicismo. E eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para você ir lá e conferir esse vídeo, tá bom? Mas resumindo, não existe hoje como você pensar mais em alta performance sem gestão. Mas resumindo, então, não tem mais como você pensar em alta performance, gestão do tempo e etc. Sem falar, sem pensar em tecnologia. Precisamos abrir a cabeça para como as coisas estão mudando. É preciso criar uma análise no cenário como um todo. Ou você vai acabar tomando decisão pensando só naquele momento atual e vai quebrar a cara, vai entrar numa furada e em negócios ruins. Então, daqui para frente, uma outra coisa que o Christian Barbosa alerta é que daqui para frente nós não teremos mais privacidade. Você já começou a imaginar a sua vida sem privacidade? É isso mesmo. Daqui para frente, cada vez mais, todos os nossos passos vai estar sendo acompanhados de perto por causa de tecnologia. E não tem como fugir disso, tá, pessoal? Isso é uma tendência, vai acabar acontecendo. Na China, isso já tem cada vez mais é uma realidade e cada vez mais isso vai fazer parte do nosso dia a dia e nós vamos ter que aprender a lidar com isso, tá bom? E sobre robôs, a gente estava falando sobre robôs e o Elon Musk, por exemplo, que não é bobo nem nada, ele já sabe que o mercado que mais vai crescer vai ser o mercado de robôs. E ele está investindo pesado nisso. Só para você ter uma ideia, hoje tem pesquisas que mostram que no mercado existe hoje uma média de 1,2 celulares para cada pessoa na Terra. Você já imagina o que é isso? 1,2 celulares para cada pessoa na Terra. Enquanto isso, estima-se que nos próximos anos vai haver aí uma média de 2,6 robôs para cada pessoa. Cara, isso é muito, chega a ser o dobro, mais que o dobro. Então, isso faz você pensar o quê? Que a ideia de robôs não é uma coisa tão louca assim, né? Para você que odeia os robôs, saiba que eles vão nos ajudar em tudo no nosso dia a dia. E o mundo ele vai ser isso, não tem como parar isso. Existe um mercado para isso. Inclusive, eles já existem no nosso dia a dia hoje. O problema é que agora, com inteligência artificial, tudo fica mais turbinado. Como é o caso do robô Astro, que o próprio Christian já tem. E se você quiser saber mais sobre isso, dá um Google aí, você vai pesquisar aí sobre o robô Astro, você vai encontrar mais informações, tá? Eu não vou entrar muito sobre isso. Mas, resumindo, a inteligência artificial na prática, como que, no meio de tudo isso, nós podemos nos beneficiar dessa inteligência artificial? Hoje, já existem, então, diversos aplicativos. Eu posso citar, por exemplo, aqui, alguns que utilizam o ChatGPT, né, para criar várias coisas. Mas a inteligência artificial não se resume a isso, tá? Hoje já tem inteligência artificial que ajuda vendedores, por exemplo, a vender mais através dos seus sites.
Essa inteligência artificial analisa os dados do tráfego do site e mostra exatamente o que pode ser feito para vender mais. Isso é uma inteligência real de como podemos aí usufruir. Isso é um exemplo prático de como a inteligência artificial pode ajudar as pessoas. Mas eu vou além. Hoje existe, por exemplo, um site chamado Parteira. Você coloca lá seu conteúdo ali e ele já cria ali para você site, páginas de blog, e-book, livros, respostas para o WhatsApp automatizada e mais um monte de coisa. Quer outro exemplo? Ó, ele citou aqui o Many Content, que analisa o seu conteúdo, mostra o que você pode fazer para melhorar nos próximos posts e em 3, 4 meses aí seu engajamento vai começar a aumentar muito. E por quê? Porque a própria inteligência artificial começa a criar conteúdos para você e vai criar o conteúdo que o seu público tem interesse. Enquanto uma agência te cobra aí R$1.000, esse aplicativo vai te cobrar aí uns R$200. Imagina só. Isso é o que ele explica, né? Lá, que eu falei também aqui atrás. E isso é um exemplo do que já falamos agora há pouco, do desemprego em massa. São aplicativos, né, que estão aí, vão tirar o emprego de muitas pessoas. Você imagina, uma agência te cobraria R$1.000 para fazer esse serviço e você vai ali e paga 200 e vai te entregar um serviço até mais eficiente. Mas assim como esses, existem outras inteligências artificiais. Mas assim como esse, existe outras inteligências artificial que já pode nos ajudar no dia a dia, tá bom? Mas no meio de tudo isso, eu quero que você tenha em mente o seguinte: o mundo ele está mudando. Se eu não me adaptar, eu vou ficar para trás. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me desenvolver e fazer coisas novas. O Christian também deu umas dicas aqui também de skills, né? Para nós nos sairmos melhores aqui nesse novo cenário. E o que é esses skills? São as novas habilidades que nós precisamos desenvolver. Entre elas, ele citou o quê? Tomada de decisão e pensamento crítico. Por quê? As pessoas, elas não sabem mais tomar decisões. E por que elas não conseguem fazer isso? Por causa do excesso de informação e de opções. Elas ficam esperando ver o que vai acontecer e acabam não fazendo nada. Então, é fundamental saber pensar de forma racional. A segunda skill é o quê? Melhorar o nosso nível de execução. Nós vamos estar competindo aí com máquinas, pessoal. Então, a gente precisa ser muito bom no que a gente está fazendo ou acaba sendo ultrapassado. Terceira skill, melhorar o nível de network, a forma como se relaciona com as pessoas. Skill número 4, a forma como empreende. Já que vamos ter cada vez menos emprego, empreender é algo fundamental daqui para frente. Skill número 5, que é ter fluência no digital dentro desse novo cenário. Então tá aí, ele deixou 5 skills, tá? Que nós precisamos parar e pensar e refletir sobre elas. O Christian, segundo o Christian, o Christian também falou o seguinte: aprenda esses skills e o mundo será seu. Nada é simples, mas esse é o primeiro passo. Se ele fosse começar do zero hoje, sem dinheiro, em uma profissão, seria uma dessas. E se ele fosse começar do zero hoje, sem nenhum dinheiro, sem muita experiência, tivesse que começar do zero, em alguma profissão, ele afirmou que seria nenhuma dessas aqui abaixo. Eu vou falar aqui rapidinho para vocês e vocês podem pesquisar mais na internet, tá bom, pessoal? É só para abrir a mente de vocês. Não necessariamente vocês têm que buscar emprego nessas áreas, mas são áreas que você pode ficar atento até para investir, atento para se posicionar nesse mercado, para você empreender nessas áreas. E, é claro, a primeira que ele falou é na área de inteligência artificial. E uma delas é a inteligência artificial generativa, que é aquelas coisas voltadas para o chat GPT, mas não só isso, mas também ele falou com uma área muito boa
para quem quer trabalhar, por exemplo, é ser engenheiro de prompt, né? Aquele pessoal que cria os prompts de back-end. Engenheiro de inteligência artificial, que no Brasil praticamente não existe. Engenheiro de robótica. Ele deu exemplos também aqui na área de saúde e bem-estar, voltada para a área de prevenção, para a área de qualidade de vida individual, ciência de dados, saúde. Ele citou algumas profissões aqui também que não vai faltar emprego, né? Que é na área de tecnologia, que é desenvolvimento de softwares, ciência de dados, cibersegurança. Agora, se você não gosta de nenhuma dessas áreas, ele falou também com uma área que vai crescer muito e não vai faltar emprego é na área de experiência ao cliente. É aquele relacionamento de longo prazo com o cliente. E uma outra área é turismo inteligente, voltado para experiências do cliente. Inclusive, ele citou um exemplo de empresas, né, que recomendam os locais para as melhores viagens. Não apenas vende ali a passagem, mas também oferece ali os locais onde as pessoas vão ter as melhores experiências. E uma outra área que tem tendência de crescer muito é o marketing inteligente, porque enquanto a maioria das pessoas estão preocupadas só em vender páginas de internet, ou fazer copy, ou fazer anúncio, daqui para frente, quem conseguir oferecer dados que ajuda de ponta a ponta o cliente para posicionar a empresa do início ao fim, com certeza essa empresa vai crescer e prosperar muito. Então, enfim, o mundo ele está mudando todos os dias. E todo dia tem algo novo. E que bom que nós estamos aqui vivendo esse momento de transformação. E se nós soubermos aproveitar, nós vamos prosperar muito. E se você não se ligar nisso, vai acabar dizendo, nossa, passou e eu perdi. Enfim, se você gostou desse assunto de produtividade, se você gostou desse assunto de tecnologia, eu vou recomendar para você seguir lá o Christian lá nas redes sociais. Inclusive, vou deixar o link dele aqui na descrição, tá bom? E para você que está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, eu vou deixar aqui na descrição também o link para o livro dele, que é A Tríade do Tempo. Recomendo muito esse livro sobre alta produtividade, vai fazer sua cabeça explodir, vai fazer você ganhar muito tempo, vai fazer você repensar muitas coisas, tá bom? E, claro, também vou deixar o link aqui da minha mentoria, onde você vai ter não apenas esse vídeo, com essa masterclass, mas várias outras masterclass. Vai ter ali semanalmente uma mentoria comigo, vai ter meu acompanhamento, e essa minha mentoria tem a duração de um ano inteiro, onde eu te pego pela mão e te ajudo durante o ano inteiro, para você alcançar seus objetivos e avançar aí nos seus resultados, nas 12 áreas da vida. E na descrição também você vai encontrar alguns links que eu vou deixar, que vai complementar esse assunto, tá bom? E de tempo em tempo eu vou estar atualizando aqui, então você sempre vai ter informação nova aqui, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aí aquele like, se inscreve no canal, e, claro, compartilhe com aquele seu amigo que esse assunto vai fazer a diferença para ele, tá bom? Valeu e até a próxima, pessoal!